paz, meus irmãos. Estamos mais um dia na presença de Deus e isso nos traz assim, uma alegria muito grande. Antes que eu me esqueça, eu vou dar aqui o aviso. Dia 12, terça-feira, você que já fez 5.0, né, irmã Silânia? 5.0. Estou chegando lá. Por dar vontade de Deus, eu alcançarei. Mas você que já chegou, está convidado para tomar um chazinho à noite, finalzinho da tarde, início da noite, 19h30. 19h30, 19 horas. 19 horas. 19 horas, viu? Ah, irmã Alessandra, eu não gosto de chá não. Esse chá você vai gostar. Chá gostoso. Chá faz bem para a saúde. Viu? E chá é muito bom. Uma boa conversa com seus irmãos, com as suas irmãs, vai ser coisa boa. Não perca não, viu? Não perca não. Próxima terça-feira. Já estamos dando o aviso, porque você se programa. Tem pessoas que na terça-feira pode ter algum compromisso que pode ser adiado por uma boa causa. Então, nós estamos na terça-feira. Você está convidado. Sábado, agora dia 9, nós vamos ter a abertura oficial de missões estaduais da 10ª região. E vai ser na PIB do Lobato, a Igreja Mãe. Então, embaixador, mensageiras, jovens, enfim, todos estão convidados. Mulheres cristãs, todos estão convidados a convite do presidente da Associação Batista do Salvador, a ABS, pastor Daniel. Faz esse convite para todos os batistas da 10ª região. Nós estamos, inclusos nessa região. Sábado agora, você às 18h30, você não pode ficar de fora. Mas eu quero convidar, já oramos aqui. Eu quero convidar você a orar novamente, porque todos quanto estão aqui para ouvir a palavra de Deus. Eu quero ouvi-la mais uma vez em meu coração, essa palavra, e eu sei que você também quer ouvir essa palavra. A palavra que Deus tem para mim e para você nessa noite. E eu quero convidar você a baixar sua cabeça e nós vamos orar. Pai de amor e de eterna bondade, nós te louvamos. Nós te exaltamos, Senhor. Porque o Senhor é Deus fiel. Deus misericordioso, cheio de compaixão e cheio da graça. Graça que nos alcançou e tem alcançado tantas vidas aí fora, pelo grande amor que o Senhor tem nos amado. Nós queremos nesta noite, Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e pedir que o Senhor fale ao nosso coração. A tua serva acabou aqui de orar e o Senhor bem conhece o coração de cada um de nós. Sabe das nossas necessidades, sabe do que nós precisamos, o que o nosso espírito precisa para nesta noite estar fortalecido, estar saciado. Porque há muitos corações sedentos, Senhor, de ouvir a tua voz através da palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada. Por isso, Senhor, por misericórdia e por graça, fala nesta noite, porque o teu povo quer te ouvir. E que nós estamos aqui na dependência do Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Frutifique anunciando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
E eu quero que você abra novamente a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Eu sei que muitos dos que estão aqui já têm este texto gravado em suas mentes, mas vamos fazê-lo. Você vai repetir esse versículo na sua versão. Você que está em casa, também faça essa declaração com seus lábios de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Na sua versão, leamos juntos. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Amém. Jesus, o verdadeiro caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Estávamos falando no domingo sobre rotas, sobre caminhos. E caminhos que muitas vezes são evitados por nós, que nós não queremos estar neles, porque a gente julga que são caminhos que podem trazer alguma dificuldade para nós caminharmos, e a gente evita determinadas rotas. Mas Jesus, o único caminho que nos leva a Deus, Ele não fez arrodeios. Quando Ele precisou passar por determinados lugares, Ele foi e passou, sem evitar o que poderia encontrar naquele caminho, que para alguns poderiam ser caminhos desagradáveis, considerados até impuros. Mas Jesus não se esquivou de ir por esses caminhos. Em alguns momentos na nossa vida, que há caminhos que a gente não quer estar passando por ele, porque são caminhos de confronto, caminhos que vão ter que nos colocar diante de uma realidade que a gente às vezes não, que a gente evita, a gente não quer passar. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em João, ainda no Evangelho de João, capítulo 4. Caminho de uma rota que muitos judeus evitavam passar. O contexto deste capítulo 4 vai dizer que quando nosso Senhor Jesus Cristo, Ele soube que alguns dos fariseus que estavam em Jerusalém, eles estavam ouvindo dizer que na verdade não era nem Jesus que batizava, mas os fariseus começaram a ouvir dizer que Jesus estava batizando, e estava batizando até mais do que João Batista, mas na verdade Jesus nunca batizou. Quem batizava eram os discípulos. E querendo deixar aquele cenário, e ele deixa a Judeia e segue em direção, outra vez, novamente para a Galileia. Quem está lembrado aqui da geografia bíblica, sabe que a Judeia está no sul da Palestina, né? Bem ao sul. Samaria está no meio. E a Galileia está ao norte. Os judeus que moravam na parte norte, na Galileia, muitas vezes tinham que vir a Jerusalém. Para quê? Para a comemoração das festas. Páscoa. Todos os judeus que estivessem espalhados por onde estivessem, menos os samaritanos, eles desciam para Jerusalém. E naquela época existiam 3 rotas. Uma rota de 150 quilômetros. Imagine os irmãos que eles faziam essas rotas a pé.
às vezes em cima de animais. Mas existiam 3 rotas. Aqui distava 140 quilômetros. Elas seguiam, essa rota seguia o Vale do Jordão, do Rio Jordão, tanto aqui que nós já ouvimos falar. Seguia o vale. Ele percorria o deserto da Judeia até Jericó e seguia pelo Vale do Rio Jordão até Bet-Shean. Era um caminho que distava 140 quilômetros. Mas existiam mais 2 rotas. Uma outra rota, um segundo caminho, distava 120 quilômetros, 20 quilômetros a menos. Era um caminho, um pouco até, porque tinha que passar por uma região montanhosa, uma região difícil. Imagine aqui, a gente aqui em Salvador, com uma topografia de morro, ladeiras. Imagine, a gente que sobe e desce aqui em Salvador, né? Sobe e desce ladeira, é morro. A gente até está bem acostumado, né? Não se cansa tanto. Mas uma pessoa que mora numa planície, num planalto, numa região que não tem ladeira, chega aqui e se cansa. E esse caminho de morros e ladeiras e montanhas era o caminho que distava 120 quilômetros. Mas era um caminho que era evitado, era um caminho que não era percorrido, era um caminho que ninguém queria passar, mesmo tendo uma distância menor. Por quê? Era por causa das montanhas? Era por causa da dificuldade que teriam em atravessar aquela cordilheira? Não, não era por isso. É porque ali existia um povo que os judeus consideravam impuros. Simplesmente por isso. Porque ali existia um povo que tinha uma outra teologia. Ali existia um povo que não adorava em Jerusalém. Ali existia um povo com uma outra cultura. Porque era um povo miscigenado, misturado. Não eram judeus, considerados judeus, legítimos, entre aspas. Era por isso que se evitava essa rota. Queria-se caminhar e pagava-se o preço de caminhar 20 quilômetros a mais para evitar aquele lugar. E a terceira rota era a rota do mar. O terceiro caminho era a rota comercial, a chamada Via Maris. Tinha como saída o Egito, passava por Gaza até Megido, Cafarnaum, Damasco. Essa ainda era uma rota ainda mais distante. Mas Jesus naquele dia, nesse contexto de João capítulo 4, Jesus estava cansado, mas o versículo 4 diz que era necessário ele passar por Samaria. Jesus é o caminho e quer mostrar-se esse caminho aos pecadores, meus irmãos. E nós, eu e você, somos os portadores desta mensagem, que apresenta Jesus como caminho. E ele chega naquela região, entendamos aqui, eles estão na Judeia, na parte sul da Palestina, Samaria está ao meio, Galileia ao norte. Jesus faz isso, passa por Samaria, em uma cidade chamada Sicar, e para justamente num lugar onde pessoas sedentas iam àquele lugar, pessoas com sede. Era um poço. Quem é que vai a um poço? É quem precisa de água.
Quem é que vai a um poço? É quem está com sede. E Jesus para justamente num poço. O poço de Jacó, que ali foi aberto. Jesus estava cansado da viagem, sentou-se ali. E quando menos se esperava, apareceu aquela mulher. Uma mulher da cidade de Samaria, daquela cidade de Sicar. E aquela mulher foi buscar água. Foi buscar água. Para saciar sua sede física. Mas ela não sabia que ia encontrar ali alguém que poderia saciar a sua sede espiritual. Não se diz qual foi a distância que aquela mulher caminhou até aquele poço. Não sei se havia montanhas, vales. A Bíblia não diz, não tem assim uma certeza. Aqui o texto não tem essa intenção de dizer se o caminho era íngreme, se era difícil. Mas era uma mulher que precisava. E quando a gente precisa de algo, a gente vai em busca. Tantas pessoas percorrendo caminhos, querendo achar a razão da sua vida. Tanta gente percorrendo caminhos, tentando achar paz. Tanta gente querendo ir caminhando por caminhos, tentando achar vida. E na tentativa estão aí, muitas vezes andando errantes, sem saber para onde vão. E aquela mulher, quando chega ali naquele poço, ela encontra um homem judeu, que até então para ela era um simples homem, e pede, aquele homem pede água para ela. E ela estranha, quem conhece o texto sabe, que ela se admira, como sendo tu judeu, foi o que ela disse. Me pedes de beber a mim, que sou mulher, e mulher samaritana. Como mulher já não se tinha não tinha essa coisa de se falar em público, imagine sendo ela samaritana. E Jesus ali contraria, naquele caminho, esse tabu que existia, de não se falar, um judeu com um samaritano, e ainda agora pior, uma mulher, sendo ela samaritana. E aí, talvez ela pensasse que aquela conversa não fosse ter muito sucesso não, porque ela se admira, mas Jesus começa a manter um diálogo com ela e vai chamando a atenção dela, porque até então ela se admira, pelo fato de não ser possível, inviável, improvável, era muito improvável. Foi um encontro improvável. Ela nunca ia imaginar que ia encontrar ali um judeu, num caminho que para Jesus era mais curto para chegar a Galileia. E Jesus é para nós, irmãos, o que ele se apresenta. Ele diz aqui, no versículo 13: todo que beber desta água, da água que ela foi buscar, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Jesus é o caminho da fonte certa. Jesus é o caminho que a gente vai encontrar a água certa que vai saciar a nossa vontade de conhecer Deus. Tem muitas pessoas querendo conhecer Deus por caminhos diversos.
e só tem encontrado ilusão, só tem encontrado frustração, só tem encontrado desilusão. Mas Jesus, ele se apresenta como esse caminho que sacia a sede. É o caminho que sacia a sede de conhecer Deus. Porque a nossa divisa diz o seguinte: ninguém vem ao Pai senão por mim. Senão por mim. A sede de conhecer a Deus. E no texto de João 14, o versículo 7 diz assim: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Isso ele falando para os seus discípulos. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. E Jesus responde: há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces, Filipe. Quem viu a mim, viu o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Quem vê Jesus vê o Pai. Muitas pessoas querendo se achegar a Deus, mas sem conhecer Jesus, o verdadeiro caminho. E Ele aqui se mostra o caminho. O caminho que é Jesus, que no início do capítulo 1 de João, ele diz que o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e Jesus é Deus. Quem vê a mim, vê ao Pai, disse Jesus. Aquela mulher, ela tinha ouvido dentro do seu povo, dentro da sua cultura, que a adoração a Deus era naquele lugar. Que lugar era este? No monte, chamado Monte Gerizim. E ela achava que somente ali a adoração era perfeita. Na sua cultura, na sua teologia, ali era o lugar em que os samaritanos diziam que ali era sim o lugar de adoração. Não era em Jerusalém não, mas para os judeus era em Jerusalém. Ali elas poderiam encontrar com Deus, manter contato com Deus. Mas elas desconheciam a pessoa de Jesus. Assim como Paulo, irmãos, que perseguia os do caminho, porque não conhecia a Jesus como Senhor e Salvador. E por ele perseguir os do caminho, um dia Jesus se apresenta para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Muitas pessoas querem conhecer a Deus, mas não conhecem a Jesus. Apolo, um homem versado no caminho de Deus, diz lá Atos capítulo 19. Mas ele não conhecia coisas acerca de Jesus. Tanto é que Priscila e Áquila necessita expor com mais entendimento a Apolo. Apolo era fervoroso de espírito
Diz as Escrituras, lá no capítulo 18, versículo 25, que ele era instruído no caminho do Senhor, era fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, conhecendo, entretanto, somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, mas quando Priscila e Áquila o ouviram, levaram-no consigo e lhe expuseram com mais precisão o caminho de Deus. Tem muitas pessoas que pensam que são entendidas, que já sabem tudo. Mas às vezes precisa de ouvir com mais precisão sobre este caminho verdadeiro que é Jesus. É por isso que, indo e voltando, eu quero lembrar que Jesus vai dizer, João 14:1. Não se turbe o vosso coração, creia em Deus, mas creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E nós somos os portadores, meus irmãos, desta mensagem, de mostrar às pessoas que Jesus é o caminho que leva a Deus, e que Ele pode fazer uma obra de transformação na vida daquele que trilha por Ele, que segue a Ele, anda como Ele andou, vive como Ele viveu, pode desfrutar de uma vida nova com Jesus. Mas Jesus é o caminho também que nos leva à verdade. Jesus é o caminho que nos conduz à verdade. O caminho da verdade é Jesus. E naquele diálogo ali, lá de João capítulo 4, acontece algo lá que, uma pergunta que talvez não fosse esperada por aquela mulher. Talvez se fosse uma outra mulher dissesse, esse homem quer entrar na minha semana, saber da minha vida. Porque Jesus lá diz no versículo 16, do capítulo 4 de João, vai, chama teu marido e vem cá. E a mulher responde, eu não tenho marido. Aí Jesus diz para ela, disseste bem, você não tem marido, porque você teve 5 maridos, e o que agora você tem não é teu marido. Você disse com verdade. Jesus nos leva sempre, irmãos, para nos confrontar com aquilo que nós precisamos ajustar na nossa vida. Era algo que aquela mulher precisava repensar. Era uma verdade que ela agora estava declarando ali, e que agora iria levá-la a refletir se aquela atitude, aquele comportamento estava agradando ou não a Deus. Jesus é o caminho que nos mostra a verdade. A verdade de Deus é que nós somos pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos precisam da graça de Deus. Não tem ninguém bom. Todos pecaram. Todos estão separados da graça. Jesus é o caminho que nos leva de volta. É o caminho do perdão. É o caminho que nos perdoa, que apaga as nossas transgressões. É o bom caminho, o caminho que nos mostra a verdade que Deus é santo, que Deus também é justo, e que um dia haverá de voltar à terra, e que um dia haverá de nos dar vida eterna para aqueles que com Ele andam. E segue-se aquele diálogo, e vai parar, por fim,
falando sobre adoração. Ela diz que naquele lugar, naquele monte, no Monte Gerizim, era o lugar onde se deveria adorar. E aí Jesus fala para ela: olha, mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. E eu fico pensando que, como é que este homem judeu diz que não é nem aqui, nem em Jerusalém? Ele é judeu. Todo judeu diz que é em Jerusalém. Tudo é lá. E agora ele está dizendo que não é o caminho nem lá, nem aqui. Que outro caminho é esse? Que rota é essa? Agora não entendi nada. Não entendi nada. Ele deveria, como judeu, defender que era em Jerusalém a adoração. Mas ele vem dizer para mim que não é nem neste monte, nem em Jerusalém. E aí ele diz: olha, vou dizer mais uma coisa para vocês. Vocês adoram, estão adorando quem você nem conhece. Porque para conhecer, irmãos, a gente precisa ter um relacionamento. Ninguém conhece a Deus se não tiver um relacionamento com Ele. Ninguém conhece a Jesus se não tiver um relacionamento com Ele. E tem muita gente achando que está conhecendo Deus, conhecendo Jesus, superficialmente, sem conhecê-lo, sem buscá-lo na sua palavra. Onde você e eu vamos conhecer de Deus? Pela sua santa palavra. A Bíblia revela quem é Jesus, revela quem é Deus. E ele diz para ela: vocês adoram, vós adorais o que não conheceis. Versículo 22. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus, Ele é espírito. E é necessário que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. E com aquela conversa de adoração, de saber qual o local, onde era, onde não era, a mulher faz uma colocação. Ela diz: eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. Ela já tinha tido uma impressão de Jesus diferente, porque anteriormente ela diz assim: vejo que és profeta. Mas agora aqui ela vai falar de uma coisa mais profunda, que é o Cristo, o Messias, o enviado de Deus para a salvação daquele povo. Imagine, os irmãos, que os judeus esperavam o Messias, o ungido de Deus, o enviado, para uma libertação política. Mas Cristo estava vindo para uma libertação espiritual, libertar o homem do seu pecado, do seu vício, das suas manias. E muitos não entenderam. E nas Escrituras, a gente vai encontrar, eu vejo aqui, Jesus assim falando, se revelando a uma mulher, que ele era o Cristo. Eu não vejo, eu não li ainda em nenhum outro lugar, Jesus dizendo: eu sou o Cristo, eu que falo contigo. Versículo 26, eu sou Cristo, eu sou este que você está aguardando, o que o seu povo está aguardando, sou eu sou o enviado. E ela crê. Quando eu me lembro quando Jesus é levado para a presença dos Pilatos e outros mais, que ele pergunta: você é o rei dos judeus? Jesus diz: tu o dizes.
Não revelou. Não revelou. Mas aquela mulher que carecia da graça de Deus, sedenta por Deus, de conhecer Deus e servir a Deus, como ela ia naquele monte com certeza adorar ali, esperando agradar a Deus e ouvir Deus falar ao seu coração, ela tinha, e Jesus conhecia a sua sede de conhecer. Ele se revela: eu sou Cristo, eu sou Cristo. Todo aquele que busca o Senhor, Deus se revela, irmãos. Todo aquele que busca a Deus, Deus se apresenta. Pode estar onde está, no lugar onde estiver, Deus se revela com a sua graça, com o seu amor, com o seu perdão, para alcançar todo aquele que precisa. Clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Os seus ouvidos não estão agravados para ouvir o clamor daquele que suplica pelo Senhor, daquele que chama por Ele, daquele que pede socorro por Ele. Este é o Deus de perto, mas é o Deus de longe. É o Deus que ouviu o clamor daquele povo que sofria lá no Egito. O clamor, o sofrimento subiu aos céus, e Ele se lembrou do seu povo e levantou um libertador para tirar daquele cativeiro, daquela prisão, daquele exílio, daquela escravidão, que foi o seu povo hebreu, dali do Egito para a terra prometida por meio do seu servo Moisés. É esse Deus, irmãos, que está diante de nós, que procura esse relacionamento conosco para nos dar vida, vida com abundância, nos dá vida eterna, porque Ele é o caminho, mas Ele é a verdade de Deus, para que nós possamos chegar a Deus, e nos dá vida, vida eterna, vida com abundância. Não é qualquer vida não, é a vida que começa hoje, transformando a nossa vida hoje, nos libertando do nosso pecado hoje, e se transpondo para a eternidade. Não é uma vida para o aqui e agora, para o prazer momentâneo, mas é a vida para a vida eterna. Eu sou, eu que falo contigo, eu sou Cristo. E aquela mulher sai, a partir daquela declaração, deixa seu cântaro, deixa tudo, vai à cidade e começa a anunciar. Depois que ela encontra o caminho, depois que ela encontra a verdade, depois que ela encontra a vida que é Jesus, ela sai para anunciar. Ela não pode ficar com essa mensagem só para ela. Ela sabe que outras pessoas estão em busca deste Cristo, deste Messias. Ela sabe que tem pessoas que estão sofrendo e que precisam de vida, porque estão mortas nos seus delitos e pecados. Ela sai para anunciar sim. E ela chega à cidade e diz: vinde, versículo 29. Vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será porventura este o Cristo? Mas como ela falou foi diferente. Ela falou com convicção, com certeza que ela tinha encontrado o Messias. Versículo 30 de João, capítulo 4, diz que aqueles homens, a quem ela foi à cidade dizer lá no versículo 28, diz que saíram da cidade e vinham ter com ele.
Eu acredito que aquele encontro com ela ali foi uma transformação instantânea, algo que transformou o semblante daquela mulher, a vida, e ela queria tão somente que outros ouvissem e vissem o Cristo falando para eles. Os discípulos não estavam entendendo, pegaram a conversa pela metade. Mas muitos samaritanos creram. Leia comigo o versículo 39. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher que testificava: ele me disse tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. E muitos mais creram por causa da palavra dele. E diziam à mulher: já não é pela tua palavra que nós cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Irmãos, nós já conhecemos o caminho. Conhecemos a verdade e a vida que é Jesus. Como nós temos partilhado? Como é que nós temos partilhado essa mensagem? Deus nesta noite nos convoca para repartir a nossa fé. Nós temos uma irmã aqui, recém-convertida nesta casa, que ouviu os louvores na casa da irmã Verônica. Estou dando aqui um testemunho, viu, Verônica? Ela ia fazer a unha da irmã e ela me falou que ela ouvia. A irmã Verônica não chegava a falar muita coisa não, mas o som, o louvor dentro do seu lar, ela disse que ouvia. Você sabe de que eu estou falando. E ela disse que todas as vezes que ia na sua casa, ela ouvia a palavra através dos cânticos. E a irmã estava evangelizando sem saber. E um dia ela disse para a irmã: eu quero ir na sua igreja. E foi um dia justamente que você não pôde vir. Você disse a ela que não podia vir. Foi assim? E ela veio. Sentou-se ali no fundo. E começou a ouvir a palavra de Deus. Eu não sei se ela está nos assistindo na live, mas ela aceitou a Jesus. E está aqui conosco. Eu estou dando esse testemunho porque às vezes a gente acha que as pessoas chegam aqui e ouvem a palavra e aceitam, mas muitas vezes elas já ouviram a palavra muitas vezes. E a gente não sabe por quê. Mas uma atitude nossa pode estar falando ao coração de alguém, irmãos. Está falando ao coração de alguém. Eu não sei se Verônica sabia dessa história dessa maneira. Ela lhe contou? Contou, né? Glória a Deus, irmã. A irmã está frutificando para a glória de Deus. Tem várias maneiras de frutificar. Tem várias maneiras de nós anunciarmos a palavra. E você pode ser instruído pelo Espírito Santo de Deus para ser canal de bênção na vida daqueles que estão precisando ouvir uma história, ou melhor, ouvir de Jesus para ter as suas vidas transformadas. Quero convidar você a ficar de pé, nós vamos orar. Para que Deus continue fazendo de cada um de nós canal de bênção na vida
daqueles que necessitam. E logo após eu vou dar a palavra ao pastor Pereira. Em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos ser canal de bênção na vida daqueles que ainda andam perdidos, sedentos pela palavra do Senhor. Como é bom ter conhecido Jesus. E Ele ter feito em nós uma obra de transformação, de restauração. Nós não teríamos como pagar. Porque o preço que foi pago foi preço de sangue. Por amor. Por amor, sua vida se entregou por nós. E na cruz demonstrou todo o seu amor por mim e por cada um de nós. Por cada um da humanidade. E ainda hoje está de braços abertos para receber quem vier a Ele. Deus nos faz verdadeiros missionários em todos os lugares em que nós possamos estar. Que nós possamos exalar o perfume de Cristo. Que nós possamos exalar o amor de Deus. Que nós possamos exalar a graça redentora, salvadora de Jesus Cristo. Através do nosso andar, do nosso falar, do nosso comportar-se, da maneira como a gente olha, da maneira como a gente, ó Deus, conversa, enfim, para que vidas se rendam a Jesus, vidas possam estar diante do teu altar, Senhor. Assim como aquela mulher foi alcançada por Jesus. Num caminho que muitos evitariam e evitavam passar. Mas Jesus passou por ele, porque era necessário que pecadores ouvissem da graça de Deus e se arrependessem e se voltassem para Deus. Que a gente também, Senhor, não se desvie de certas rotas que são colocadas diante de nós. Nos dê coragem, nos dê autoridade no Espírito, para falar a todos do seu amor para cada um deles. Nos faz, Senhor, agentes da graça de Deus na vida dos outros, para que venham ser feitos também filhos de Deus, porquanto eles crerão em teu nome. Obrigada, Senhor. Nos desperta. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Os irmãos podem sentar. Quero dar aqui a palavra ao pastor Pereira. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Que Deus nos faça viver a sua santa palavra ministrada nesta noite. Eu quero dizer aos irmãos que no dia 10 desse mês eu estou internando e o hospital me ligou e estarei fazendo a cirurgia. E eu quero compartilhar com os santos, aqueles que estão aqui, aqueles que estão me ouvindo, eu gostaria de pedir que orassem, para que Deus, que é o médico dos médicos, pudesse estar usando as mãos dos médicos, que possa estar me assistindo no momento da cirurgia. É uma cirurgia simples, são 2 inguinais e uma umbilical, mas para quem nunca foi no hospital, nunca passou um dia, nunca tomou um soro, é uma novidade. E eu quero que Deus me dê a paz, shalom, e a pressão, a todo os meus órgãos possam estar
saudável. E assim o nome do Senhor ser glorificado na minha vida. É só isso que eu quero informar os irmãos e contar com a oração dos santos. Em o nome de Jesus. Fiquemos de pé, eu quero despedir os irmãos com a bênção apostólica. Eu quero dizer também que talvez, eu creio que vai dar. Eu quero estar no hospital e sabendo que deu para fazer. Nós estamos trabalhando em uma sala de uma realização de um sonho. Eu já em 2019 fiz a primeira viagem missionária já baseada nesse sonho, de um dia voltar para a estrada e estar servindo a Deus através de missões. E hoje já é uma realidade. Talvez ainda nessa semana esteja inaugurando o escritório. Já tem um escritório da missão Jesus é o caminho. Nasce com 2 salas e um departamento para guardar os utensílios que por certo virão. E nós vamos juntos, juntamente com a minha igreja. A missão é algo que nasce, sonho do meu coração. Convidei a minha família e disse para ela que se eles pudessem me dar um presente, que não deixasse morrer o sonho. E eu quero contar com aqueles que sonham também. E depois eu devo estar assim, discercando, né? Falando da visão e da missão dessa agência do reino de Deus. A missão Jesus é o caminho. Soberano Senhor, a tua filha já ministrou o coração de todos nós, e a tua palavra foi agradável a cada um dos que ouviram. Eu só quero orar em favor da tua serva, para que o Senhor possa continuar a usar para falar com todos nós, em o nome de Jesus. Eu quero também orar, Senhor, para agradecer ao Senhor, porque hoje a tua serva Dalva estava aflita pelo seu genro no hospital. E nós oramos, e muitos outros oraram. E nesta noite ela já anuncia que seu genro sai da UTI e vai para uma sala. Louvado seja o teu nome. Nós agradecemos o milagre. A tua serva está me ouvindo agora, grata, porque nós já demos glória a Deus junto. Visita todos os enfermos, os doentes, o irmão Joselito e os demais. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita de Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, que a consolação do Deus Espírito Santo repouse sobre nós, igreja do Senhor, aqui espalhada em todo o mundo, e a igreja diz amém. Graças a Deus. Muito obrigado.